Olá, vamos começar aqui mais uma aula, aula de número 7. Vamos falar de semitom, tom e alterações. Então, começando pelo semitom. Semitom é o menor intervalo adotado entre duas notas. A origem se deve a cálculos da física das vibrações sonoras, os quais foram arredondados para permitir maior facilidade nas projeções harmônicas, né? Então, o que isso quer dizer? É, é lógico que, assim, o som, uma onda sonora vibra a uma determinada frequência. Então, cada variação dessa frequência gera um som teoricamente diferente. Mas isso, essas pequenas variações às vezes não são perceptíveis ao ouvido humano. Então, o que é mais perceptível foi é, classificado com esse nome de semitom. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que tem uma divisão a mais em relação a isso. Mas assim, o mais interessante é saber o seguinte, que semitom é o menor intervalo adotado entre duas notas. Ponto. O resto é algo mais, um detalhe muito particular da física, assim, que não é o objetivo do nosso estudo, né? O intervalo entre duas notas iguais, por exemplo, de um dó até outro dó, do dó ali embaixo na pauta para o dó que está, para o próximo dó que está acima na pauta, ou vice-versa, né? Para cima ou para baixo. O intervalo entre duas notas iguais, de um dó para um dó, de um sol para o sol, de um fá para outro fá, contém 12 semitons. 12 semitons, tá ok? E o que que é tom, então? Tom nada mais é que dois semitons. Tanto que, às vezes a gente fala assim, a gente vai explicar um pouco, vou explicar um pouco melhor isso, mas a gente fala assim, essa nota, dessa nota para essa outra aqui tem um tom e meio. O termo, se a gente fosse muito preciso, assim, seria um tom mais um semitom, mas semitom, meio tom, né? Querem dizer a mesma coisa. Então, na prática, a gente usa também, quando a gente está juntando, né, vários semitons, a gente pode utilizar essa nomenclatura de meio tom, tá certo? Então, o semitom é a menor distância entre duas notas, menor intervalo, melhor dizendo, termo mais correto. E o tom são dois semitons. É assim, simples. A relação entre eles é simples, né? Aí o que eu tinha falado, né, a questão da percepção do ouvido humano. Temos uma outra divisão, um outro termo chamado de coma. Isso aqui é mais para entendimento de como funciona, né? Porque na prática, assim, de leitura, de partitura, de uma música, enfim, a gente não se preocupa com o coma, né? A gente se preocupa com tons e semitons. Mas só para vocês entenderem, né? Coma é o menor intervalo perceptível ao ouvido humano. E, com esses cálculos que são feitos na física, chega-se à conclusão de que a cada tom, ou seja, não o semitom, o tom, cada tom contém 9 comas. Então, se você pensar em semitons, a distância entre dois semitons, vai ter 9 comas, o intervalo. Então, aí qual que é, aí a gente vai entender já rapidamente um arredondamento que foi feito aqui, né? Mas só explicando aqui, a figura está um pouco, a resolução não está muito boa, mas é o seguinte, por exemplo, de um dó para um ré, nós temos 9 comas. E aí, a gente lembra que se a gente pensar só no dó para o ré e pensar só nas notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, nós temos 7 notas. Mas na verdade nós temos 12. E o que quer dizer isso? Entre algumas dessas notas, nós teremos notas intermediárias, que podem estar à distância de um semitom, correto? E aí nessa divisão, como eu falei, como é um número ímpar, né, 9, depois eu vou explicar o que é bemol e sustenido, mas o cálculo exato daria que de dó para dó sustenido teriam 5 comas e do dó sustenido para o ré, 4. E do dó para o ré bemol, 4 e do ré bemol para o ré natural, 5.
E aí ficou essa imprecisão, né? Essas notas aqui, os sons delas são muito próximos, mas não são exatamente iguais. Então, para facilitar um pouco, foi feito um arredondamento. E aí disse que o semitom tem exatamente 4,5 comas, independente se é para subindo ou descendo na altura das notas, né? Então, esse é um arredondamento, tá ok? E aqui eu já já vou explicar o que é o sustenido bemol. Chega-se à conclusão desse arredondamento que o dó sustenido é igual a ré bemol. Então, assim, teoricamente não são, mas na prática são. Teoricamente, essa questão da física que eu disse, né? E também, às vezes, a representação na armadura vai ter tem uma regra a ser seguida e às vezes vai aparecer dó sustenido ou ré bemol. Mas na prática, quando você for executar no seu instrumento, vai ser a mesma nota. Se for o teclado, vai ser a mesma tecla. Se for um instrumento de chave, você vai apertar a mesma chave, enfim. E esse arredondamento é dado o nome de sistema temperado, certo? E aí, quais são os instrumentos temperados? Por exemplo, o piano. O piano tem as teclas lá e você não tem. E o que você apertar na tecla é o som que vai sair. Você não consegue criar sons intermediários, né? Então, cadê? Deixa eu mostrar aqui no aplicativo, né? Então, se eu apertar essa tecla, vai sair um som. Se eu apertar essa tecla vizinha, vai sair outro som. Eu não consigo criar um som intermediário entre essas duas aqui. Tanto que essa distância dessa aqui para essa é um semitom, dessa para a próxima é um semitom, e assim por diante. Dessa para essa também é um semitom, correto? Então, esse é um instrumento temperado. Outro, por exemplo, a sanfona, que também é por teclas. Todos os instrumentos por teclas acabam sendo instrumentos temperados. E quais seriam instrumentos não temperados? São aqueles instrumentos que, assim, em tese, você consegue gerar as notas intermediárias. Por exemplo, um violino que a pessoa. Deixa eu acertar aqui meu braço na câmera. A pessoa marca a nota que está dando de acordo, além de passar o arco na corda, né? Vai depender também da posição onde a pessoa está pressionando a corda que vai gerar o som. Então, se a pessoa, vamos assim, ser muito preciosista, né? Se a pessoa deslizar o dedo 1 milímetro para cima ou para baixo, teoricamente ela está tocando um som um pouquinho diferente. Às vezes a gente nem percebe, mas está. Então é possível fazer isso. Então é um instrumento não temperado, um trombone de vara, né? De acordo com conforme você vai levando a vara para frente ou para trás, você vai mudando a nota. E se você fizer mudanças milimétricas ali, você vai estar gerando notas intermediárias, digamos assim. Então são instrumentos que é possível você gerar essas notas intermediárias e, portanto, são instrumentos não temperados. Agora, os instrumentos temperados não tem como. Você já só gera aquelas notas fixas, correto?